Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula com o nosso conteúdo da aula anterior, que são os aspectos humanos do continente europeu. Na aula de hoje, nós vamos, na página 342, continuar nossa análise humana do continente europeu. E nós, tentando voltar anteriormente, falamos sobre a pirâmide etária da Europa em comparação com a pirâmide etária da África, né? Nós discutimos a relação de que os europeus estão envelhecendo mais, com qualidade de vida, e a pirâmide da faixa etária inicial, a taxa de natalidade é um pouco mais baixa, relacionado com a taxa de natalidade da África. As pessoas na África, a tendência é ter mais filhos do que os europeus. E o envelhecimento na África tem algumas precariedades, então as pessoas não vivem muito igual na Europa. O envelhecimento na Europa é mais qualificado em relação aos aspectos urbanos, econômicos, acesso à saúde, do que na África. Então, como eu falei com vocês na live, era para vocês comparar a pirâmide, e nós entendemos a diferença de uma para a outra. E continuando, na aula de hoje nós vamos continuar a questão humana do continente europeu, explicando os fluxos migratórios que ocorreram naquele continente. O continente europeu, ele se destaca como um dos maiores, dos principais fluxos migratórios mundiais. Por quê? Os europeus, eles colonizaram boa parte das Américas, alguns países africanos, eles estão presentes na Ásia, na Oceania também. Então, eles colonizaram muitos países em torno do nosso planeta. E durante o século XIX, havia alguns conflitos políticos e sociais na Europa, né? Como a questão da revolução populacional. E durante o século XX, o continente passou a atrair população de diversos países, principalmente asiáticos e africanos, que também se deslocaram dali, dos seus países, para a Europa em busca de uma vida melhor, de umas melhores condições de vida. E os motivos dessa atração seriam uma reconstrução do continente, em que havia alguns postos de trabalho ociosos, e com a vinda desses imigrantes, esses postos de trabalho estariam estabelecidos. Em geral, os imigrantes que vivem na Europa, até hoje em dia, atualmente, eles são os que recebem os salários mais baixos em relação aos europeus que já são natos da Europa. Com isso, há alguns países da Europa que estabelecem uma contenção de política de fluxo migratório, em que o aumento do número de trabalhadores desempregados, principalmente os imigrantes, tem causado problemas sociais em boa parte dos países europeus. E esses problemas sociais vão se agravando com o processo de globalização, em que existem mais voos, o processo de... Há pessoas que vão a locais com visto, há também os imigrantes ilegais, mas o nosso mundo mais globalizado está dando acesso e uma melhor maneira de se deslocar. E com essa também a relação de ligação de moedas econômicas, a questão de países e acordos de cooperação, principalmente na era do capitalismo em que vivemos, existe essa questão mais global, em que temos uma relação de acesso à internet também, que atrai muito a questão e a comunicação entre países e principalmente entre sociedades. E as pessoas são atraídas pela Europa principalmente, né, pela mão de obra, pelo trabalho, e principalmente essa questão da mão de obra, só que em relação aos europeus é uma mão de obra mais barata, então chama a atenção de alguns países e alguns comerciantes desses países. Se deslocaram para países como a China, os tigres asiáticos, aumentou o desemprego na Europa, né, sendo mais concorridos, então os europeus
acabam se irritando com isso e gerando toda essa questão de discriminação e marginalização dessas pessoas. Por isso também existe muitas pessoas que vivem nas ruas, em baixas condições, com extrema pobreza, né? Passam fome, frio, não tem onde tomar banho, com baixas condições mesmo. Então, não só aqui no Brasil existem essas pessoas, como lá também. Nós podemos relacionar aqui também a questão da vinda dos haitianos, principalmente agora nessa época com essa tensão econômica global. Os venezuelanos também vieram muito para cá, porque o país deles está passando por uma crise muito grande. E essa questão de imigração, ela é uma questão global, em que deve haver um planejamento e uma relação entre os países para decidir essa questão, para não acontecer essa discriminação e toda essa questão ética que envolve as sociedades. Se houvesse um planejamento entre um tratado internacional, um acordo em que amparasse essas sociedades, não teria tantos problemas e prejuízos sociais a essas famílias. Por causa dessa crise política e econômica, muitos países, esses refugiados, eles fogem dos seus países para a Europa, né? Como consequência disso, também existem algumas perseguições religiosas, políticas, relacionadas à sua cultura do país de origem. E são vistos por grande parte da população como os responsáveis pelos problemas enfrentados na Europa. Então, os europeus culpam os imigrantes pelos problemas econômicos e sociais do seu continente. E esses atos acabam acarretando terrorismos, xenofobia principalmente, em que essas pessoas não são aceitas pelas sociedades. Então, isso acontece também nas Américas, na Ásia, em todos os nossos continentes, né? É um problema global, realmente. A questão desses fluxos migratórios, em que as pessoas saem do seu local de origem na busca de uma vida melhor, trabalho, renda, um acesso de saúde à família, à educação, né, por existir países com uma educação melhor. Então, são vários motivos para as pessoas se deslocarem dentro dos continentes mesmo e de um país ao outro, em migração. E o que mais chama atenção? Aqui na página 343 a gente pode acompanhar no texto. A qualidade de vida é um fator determinante em que o continente europeu oferece uma boa qualidade de vida para a sua população, atraídos pelas altas taxas de alfabetização, a sociedade bem alfabetizada, a baixa taxa de mortalidade infantil, em que é uma saúde com um acesso mais adequado em relação aos outros países, outros continentes, o acesso à água tratada, é uma água com uma boa qualidade, a rede sanitária possui a questão do tratamento do esgoto. Então, assim, são vários aspectos que dão essa qualidade de vida e acesso a essa população. Além de tudo isso, a renda da população é boa e, consequentemente, essa renda traz uma qualidade de vida para essas famílias, em que têm acesso a viagens, vão à praia, acesso a parques, a locais limpos. Então, existe também um entretenimento cultural também, relacionado à gastronomia, a filmes, teatros, histórias. Então, é uma população que vive relativamente bem em relação aos outros continentes. O índice de desenvolvimento humano, que é aquele cálculo em que vai avaliar a educação, água tratada, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, envelhecimento da população, ele vai fazer um cálculo e analisar quais são os países em que estão com um índice maior. No caso da Europa, seria a Alemanha, em que tem o maior índice de desenvolvimento humano. É o país com um dos maiores produtos interno bruto, em relação aos outros países também, que o produto interno bruto também, ele calcula tudo que o país produz e o que o país cria e consome, relacionado à economia. E isso também entra, né? E muitas das vezes os cálculos também analisam isso. A Alemanha, além disso, ela tem uma boa qualidade de vida, tem uma mortalidade infantil muito baixa, água tratada e rede sanitária, além da saúde e educação ser muito boa. Então, são países que chamam a atenção da imigração, porque eles oferecem boas condições de vida, né, à sua população. Então, essas sociedades acabam se deslocando até lá.
E essa tabela nós podemos observar esses países que compõem o continente europeu relacionando uns aos outros, a expectativa de vida, até onde as pessoas vivem, com a idade aproximada, a renda per capita, que seria tudo que o país produz dividido pela população, e a taxa de alfabetização. A gente pode perceber que os países da Europa são aproximadamente 97% a média, 98%, todos acima de 98% a alfabetização desses países. Então, a educação, o acesso educacional é muito bom. Aqui na página 344, nós podemos observar a desigualdade econômica dos países. No caso da Alemanha, a sua desigualdade é média, a parte europeia da Rússia, a desigualdade é menos de 7.000. Então, também existe uma grande desigualdade econômica, em que esses cálculos analisam o produto interno bruto, mas será que esse valor, todo esse dinheiro, essa economia que essa população e esse país está produzindo, está sendo dividido, está tendo uma igualdade de salário, está tendo uma questão social em que as pessoas têm renda, poder de compra? Então, esse mapa vai explicar isso. E agora, quanto à urbanização. O primeiro ponto que a gente percebe na urbanização da Europa é uma identidade às estruturas das cidades. Por quê? A maioria das cidades europeias, elas compõem a questão característica cultural, porque é uma arquitetura bem específica de cada região. Nós podemos perceber na Inglaterra, Londres tem toda aquela questão urbanística muito bonita, cultural, de séculos passados, em que permanece até hoje. Eles mantêm aquela identidade. Nós também podemos perceber em Paris, na Espanha, em Madrid. São cidades muito bonitas que compõem e apresentam aquela cultura em um aspecto mais antigo, né? No caso, por isso que também chamam muito a Europa de velho continente. 75% da população europeia vivem nas cidades, em áreas urbanas. E tal fato está explicado ao desenvolvimento industrial. Então, também, as maiores populações estão em regiões industriais, onde oferece muito trabalho. E também a inserção da tecnologia no meio rural atraiu as pessoas para as cidades, em que elas foram substituídas por equipamentos eletrônicos ou máquinas, né? Em que deixa de a necessidade da mão de obra humana para a tecnológica. E também o grande êxodo rural, que as pessoas saem da zona rural e vão para a urbana na busca de trabalho e melhores condições de vida. Na Europa também ocorreu isso, não só no Brasil, né? Todo o seu processo de constituição do continente, e também aconteceu a questão do êxodo rural. E os maiores centros urbanos do continente estão nas proximidades ao litoral e em importantes rios como o Danúbio, o Reno e o Sena. Entre os principais centros urbanos do continente destacam-se as regiões de Paris, Berlim, Roma, Barcelona, Madrid e Viena, que são os locais onde existe alta densidade demográfica e um aspecto cultural muito grande. Nessa imagem aqui da página 345, a parte europeia de Moscou, que é na Rússia, né? A parte europeia da Rússia. A gente pode perceber que há um contraste entre a arquitetura mais antiga e a moderna. Então, as pessoas mantêm também a questão cultural, e há um contraste entre o capitalismo, né, e uma questão mais social que existia anteriormente na Rússia. Diferentemente de outros países como nós, latino-americanos, grande parte da população europeia vive em pequenas e médias cidades. Na América do Sul, a maioria das pessoas vive em grandes cidades, tanto que São Paulo é uma das maiores cidades da América e uma das maiores do mundo, em que existe uma população muito grande. Nisso, acarretam diversos e trazem problemas sociais, econômicos, né, e humanos. A gente pode perceber que existe esse contraste em que as cidades médias e pequenas, existe uma qualidade de vida um pouco melhor em relação às cidades muito grandes, né? E também esses países europeus também a gente pode entender que eles não são homogêneos. O que quer dizer isso? Os países mais desenvolvidos têm maior taxa de urbanização
e os menos desenvolvidos possuem uma taxa de urbanização menor, pois as suas atividades econômicas estão relacionadas ao setor primário. O que é o setor primário, professor? Seria a questão rural, no caso seria a Albânia, a Bósnia, a Moldávia e outros países. São mais rurais, em que a questão do setor primário é muito forte. E também podemos entender que isso gera uma rede urbana entre as cidades da Europa, em que uma economia está ligada à outra. Locais em que dependem mais da zona rural, consequentemente alimentam o setor secundário, que é a indústria. Setor primário, rural, secundário, indústria. O crescimento desses centros urbanos, eles trazem problemas sociais, não só aqui no Brasil, como também lá na Europa. E através desses problemas urbanos e sociais, devem haver planejamentos. Como existe um dos principais problemas da Europa, seria a questão da locomoção das pessoas nas grandes cidades. Com isso, a Europa tem um dos maiores também sistemas de metrô, além da Ásia, né? Que é Xangai e Pequim, existem as maiores extensões de linhas de metrô. Mas em Londres também, Madrid e Paris, né, que está localizado na Europa, também possuem um sistema muito bom, né, relacionado ao transporte urbano de pessoas. E esses serviços, muitas das vezes, eles trazem acesso populacional para as pessoas irem ao trabalho. Serviços públicos com boa qualidade, também existe desconto para as populações menos favorecidas e diminui os congestionamentos nas cidades. E outro transporte no meio urbano na Europa é a bicicleta. Como eu falei na nossa live da última aula, as pessoas na Holanda utilizam muito a bicicleta, tanto que a Holanda é considerada o país das bicicletas. E o que traz de benefício às nossas sociedades a questão das bicicletas? Diminui a carga, a utilização de combustíveis fósseis, congestionamentos principalmente, e uma coisa muito importante que é a saúde humana. O que contribui? A questão atmosférica, a poluição do ar diminuída, porque as pessoas passam a utilizar menos os carros, que são equipamentos que utilizam combustíveis fósseis, a queima de combustão. Irão utilizar esses transportes mais verdes, que não emitem gases. Então, a poluição do ar é causada através dessas emissões de gases, que prejudicam a qualidade de vida das populações. Os países europeus estão, aos últimos anos, implantando medidas para que a emissão desses gases sejam diminuídas, incentivando o uso de bicicletas, patinetes e equipamentos de energia elétricas. A gente também pode relacionar isso à cidade de São Paulo, que também, ultimamente, tem apresentado um transporte mais alternativo, em que existem patinetes compartilhados em que as pessoas utilizam na cidade. E também as ciclofaixas, as ciclovias. Então também deve haver um incentivo e uma propagação de que devemos utilizar esses transportes no meio urbano para a redução dos impactos ambientais. E um problema ambiental típico das cidades grandes, quanto a europeias, enquanto as localizadas em outros continentes, é a produção de lixo. Como nós vivemos uma sociedade de consumo, o nosso lixo está cada vez maior, nossa produção e nosso consumo de lixo. Através de projetos em que regularizem e que estudem mais esses processos e dê mais acesso à questão da reciclagem. E diminuindo isso, a questão dos resíduos urbanos, nós teremos uma contrapartida maior, em que as cidades também devem existir esses aterros sanitários, em que a questão do lixo orgânico possa ser utilizado como adubo, o plástico possa ser reutilizado pelas indústrias e o que não tem mais uso ser aterrado, todo aquele processo do aterro sanitário que eu vou explicar para vocês mais adiante. E eu também vou propor algo mais dinâmico para nós fazermos uma maquete, um projeto, alguma coisa relacionada a isso, que eu acho muito legal. E a Noruega é o país que apresenta o maior IDH do mundo, portanto, ali o crescimento econômico quanto urbano da população com a qualidade de vida, se relaciona a todos esses aspectos. Então, é uma população que vive bem, apresentam problemas de transporte menores e são cidades mais organizadas. Então, também é uma população que tem acesso a uma educação boa. Então, vamos novamente.
cidades muito grandes com transportes urbanos alternativos, estudos para consumo de resíduos menores, reutilização através da reciclagem e aterros sanitários, transportes através de metrô e bicicleta. Então, são soluções que a Europa vem encontrando para dinamizar, diminuir essa dinâmica mais urbana em que as cidades sofrem atualmente através do nosso consumo. Então, a gente pode perceber que a Europa já vem fazendo esses estudos para minimizar esses impactos, além da questão da população ter um envelhecimento de qualidade relacionado à saúde, saneamento básico, alimentação, qualidade de vida. Esses são os aspectos humanos europeus que nós devemos entender, além de encaixar com o conteúdo da aula anterior, que é a questão mais cultural, aquele aspecto mais da produção cultural da Europa. Eu gostaria que vocês dessem continuidade, quem já iniciou a resolução dessas atividades da página 348, resolvessem a do 348 até a página 352, para nós sairmos, darmos a finalização desse conteúdo dos aspectos humanos e partirmos para os aspectos econômicos do continente europeu. Assim, nós vamos interligando um conteúdo com o outro e dando uma maior eficiência no nosso conhecimento. Então, eu agradeço a atenção de vocês e agora vocês ficam com a resolução dentro do horário certinho aqui da geografia para vocês resolverem essas atividades. Quem já começou pode dar a continuidade, pois na próxima live eu quero discutir e finalizar esse conteúdo e já dar início ao próximo conteúdo. Então, na live nós iremos fazer a discussão do conteúdo e para já dar início ao próximo. Vamos finalizar todo esse conteúdo, quero sanar as dúvidas e discutir com vocês sobre esse tema. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos, meus queridos. Até a próxima!